Pública e interatividade. Você está ouvindo Rádio Feitoria FM 87,9, a voz do Rio Grande. O programa a seguir é uma produção independente e está sob responsabilidade de seus produtores e apresentadores. Pensou em cursos profissionalizantes? É no Instituto Like, referência em inovação e tecnologia para sua qualificação. Ótima localização e estrutura, ambiente acolhedor. Instituto Like, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante, bairro Feitoria, São Leopoldo. Conheça nossos cursos profissionalizantes, informática e inglês. Vem crescer com a gente. Vem pro novo, vem pra Like. Ligue agora, 3783-4540, 3783-4540. Vem pro novo, vem pra Like. Vestibular Unifil São Leopoldo. Primeira mensalidade apenas R$60 e as demais com até 50% de desconto. Mais de 20 opções de cursos para você. EAD Unifil, você já decidiu. Agende já sua prova no Polo, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante. Acesse unifil.br ou ligue 992920075. Com o Sandro Radiski e o Marcos Souza, que vai falar um pouquinho também aí dessa era tecnológica, dessa revolução, né, da era tecnológica, né, Sandro? Isso aí. Bom dia a vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Antes de nós começar o nosso bate-papo, eu sempre faço a leitura, então, de uma mensagem. E hoje eu trouxe Romanos 12:2, que diz assim: não se conforme com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então, já que nós vamos falar de inovação, de tecnologia, de relacionamentos também aqui, né, nessa era digital, eu trouxe essa mensagem para que fique aí a reflexão, que possamos criar e não se conformarmos. E eu quero, então, agradecer vocês já, no início, já por ter aceito o convite, ter vindo novamente aqui. O Sandro já teve o ano passado aqui, o Marcos também falando, né? Esse ano, na verdade, né? Início do ano foi. Foi bem no início. 9 de janeiro. 9 de janeiro, Isso, foi bem no início, é verdade. Eu já Ah. estava achando que era o ano passado, é que passou muito rápido no ano. Sim. Nós já estamos em agosto. Já se passaram, então, 8 meses. Foi bem Exato. no início, agora dia 7, quase no mesmo dia, né, Sandro? Isso aí. E aí, antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, para quem não conhece, né, o Sandro e o Marcos. Certo. Pode começar, Marcos. Bom, meu nome é Marcos Souza, né? Eu sou desenvolvedor de softwares, aplicativos e tenho uma empresa aqui em São Leopoldo, eu com a minha esposa, que se chama Couple Dev, e a gente trabalha aí nessa área tecnológica, desenvolvendo software. O foco é mais em aplicativos, né? Mas a gente também desenvolve softwares para web, sistemas, entre outras coisas mais. Isso aí. Sou analista de sistemas. Analista de sistemas. E o Sandro, né, acho que os nossos ouvintes já, alguns que acompanham o programa já conhecem o Sandro, mas eu acredito até a rádio tá mudando bastante o viés agora, né, com o Grupo Rodeio, então comprou, então tá mudando aí, então até os nossos ouvintes também estão mudando, então para quem não conhece o Sandro, que a palavra. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Sandro Radiski, né? Para quem me conhece também, sou o Sandro Radiski. E eu trabalho com fotografia e na área comercial dentro da construção civil. E tem esses projetos, né? Onde um deles é a criação desse aplicativo, que no decorrer nós iremos abordar aqui. Até já lamento pela situação da minha voz, mas o Daniel ele vai colocar a legenda depois, daí fica mais fácil para acompanhar. E o que dificuldade se comunica por mímica aqui, né? A live facilita um pouco. Sim, com certeza.
Mas é que com a mudança desse tempo, assim, um dia calor, outro dia frio, não tem quem não teve aí um probleminha com resfriado e garganta, né? Bastante pessoas já me relataram também que estão... Mas o bom é justamente isso, até eu comento para as pessoas, o Rio Grande do Sul é maravilhoso porque quem gosta de calor, quem gosta de frio, tu tem os extremos no mesmo dia, sabe? Então, agrada todo mundo. É verdade. Então, assim, o tema vai ser relacionamentos na era digital e revolução e as revoluções tecnológicas. Isso que nós se propomos a trazer hoje e falar um pouco para os nossos ouvintes, né? Isso aí. E a primeira pergunta é o que vocês podem falar sobre o relacionamento, né? Nessa era digital, onde basicamente as pessoas se relacionam por redes sociais, aplicativos, né? Perfeito. Bom, inicialmente até para as pessoas que nos acompanham entenderem assim, eu trouxe aqui um esboço só para a gente não perder a linha de raciocínio, né? Onde eu vou responder, o Marcos ele sempre vai complementar ali dentro do conhecimento dele, que é muito maior nessa área. Essa questão dos relacionamentos nessa era digital, eu resumo em 3 palavras, né? Individualismo, comodismo e negligência. É muito fácil você conhecer pessoas hoje, né, através dos meios digitais, o que teoricamente é uma coisa boa, porque tu aumenta as possibilidades de tu encontrar pessoas compatíveis contigo, mas por outro lado, as pessoas elas estão esquecendo de entender que os relacionamentos eles não nascem prontos. Então, não é como você colocar um alimento no micro-ondas e dentro de alguns minutos ele está no ponto, né? É algo que precisa ser desenvolvido ao longo de um tempo. E isso requer atenção. E é justamente essa atenção que uma pessoa requer da outra que as pessoas não estão tendo. Até eu li algo antes, inclusive compartilhei contigo ali, eu não sei se eu vou me lembrar agora, mas que dizia assim... que até acho que tu tem no teu telefone aqui, Marcos, por gentileza, só pra gente não falar a frase errada, porque a frase é bonita. Sobre? O último ali, o último que eu te mandei. As pessoas deixam de confessar? Perfeito, é isso aí. As pessoas deixam de confessar o amor, não por medo de receberem o fora, mas pelo receio de ganharem um sim e terem que modificar as suas vidas. Exatamente, esse é o ponto. Então, outro dia eu vi uma outra frase também que dizia que o mundo está cheio de pessoas solitárias esperando a outra dar o primeiro passo, né? Então há muito essa coisa das pessoas quererem conciliar algo que é inconciliável, né? Ou você quer uma vida de família, um relacionamento para a vida toda, ou você quer uma vida de solteiro onde você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Agora, conciliar as duas coisas, isso é impossível. Isso é verdade. E às vezes um dos maiores erros são esses, né? A pessoa busca um relacionamento e quer levar as duas vidas, né? Exato. E aí as pessoas, os nossos ouvintes, né, que estão acostumados, o que tem isso a ver, né? Com a carreira tem muito a ver, porque se a pessoa não tiver um bom relacionamento, tanto com pessoas no seu convívio, como também dentro da sua família, como que ela vai estar bem, né? Exatamente. Todos são pontos que estão conectados. Né? Assim como se a pessoa ela não estiver bem na sua profissão, ela não adianta, ela pode ter a pessoa dos seus sonhos do lado dela ali, que o negócio não vai fluir. Então aí entra a questão da própria, né, preparação que o teu instituto ali ele possibilita para as pessoas, né? Envolve muito essa questão. Então nós estamos desenvolvendo um aplicativo que é para conectar pessoas de uma forma mais segura e mais assertiva. Só que, por outro lado, também a pessoa ela precisa estar com a vida profissional dela, né, em dia, encaminhada, para que essas coisas elas se juntem, né, num dado momento. É verdade, né? Às vezes as pessoas falam, relacionamento sobrevive enquanto tem dinheiro, né? Depois, quando falta o dinheiro, é complicado. Exatamente. E realmente a gente precisa de dinheiro para tudo, né? Sim. É complicado, as pessoas têm que estar muito bem conectadas para conseguir manter o relacionamento, né? No momento de crise. E até eu anotei aqui, para mim não esquecer, as palavras de um grande mestre, de um grande sábio, inclusive eu compartilhei no Facebook hoje de manhã, que é o Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo e filósofo polonês. Ele faleceu em 2017, aos 91 anos. Ele produziu até os 91 anos, escreveu vários livros.
E os últimos livros dele foram justamente relacionados com essa questão da era tecnológica. E em uma dessas entrevistas, lhe foi feita a seguinte pergunta: o que o senhor chama de amor líquido? A resposta dele foi a seguinte: amor líquido é um amor até segundo aviso. O amor a partir do padrão dos bens de consumo. Mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação e os substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. O amor como um espectro de eliminação imediata e, assim, também de ansiedade permanente, pairando acima dele. Na sua forma líquida, o amor tenta substituir a qualidade por quantidade, mas isso nunca pode ser feito, como seus praticantes, mais cedo ou mais tarde, acabam percebendo. É bom lembrar que o amor não é um objeto encontrado, mas um produto de um longo e muitas vezes difícil esforço e de boa vontade. Acho que só essa resposta dele aqui resume, né, a angústia e a ansiedade que a maioria das pessoas, dos usuários de aplicativos e de redes sociais acabam se deparando, né, ao longo desse processo. E tu sempre acha, aquela coisa que eu digo, né, é como um catálogo. Então, você vai folheando o catálogo e aí você encontra algo que supostamente é o que você quer, mas você não para ali, porque a promessa é que sempre o melhor está por vir. E isso é uma ilusão muito grande que foi colocada na cabeça das pessoas pela própria mídia, para que tu nunca cesse de buscar algo que tu nem sabe o que quer. Sim, até aqui no início do texto aqui fala, né? Ao se conectarem ao mundo pela internet, Exato. as pessoas estariam se desconectando da sua própria Exatamente, realidade. exatamente. É um questionamento que ele faz, né? Que aí complementa com o que tu leu, né? Sim, porque é mais fácil você se conectar com alguém virtualmente, porque qualquer coisa que der errado, se estiver desconfortável, você não precisa corrigir, você não precisa consertar. É só simplesmente sair fora e deu. Sim, e muitas vezes elas vivem uma vida que não é a verdadeira vida, né? Na maioria das vezes. Criam Na uma maioria das vezes. ilusão de uma outra pessoa, né? E na realidade é bem diferente. É que a era digital, digamos assim, né? Ela traz o lado bom, que nem o Sandro começou a abordar, o texto começou basicamente nisso, que é o seguinte: tu tem, antigamente, quando não tinha essa possibilidade de conexão com todo mundo, não só pro lado amoroso, digamos assim, né? O lado de relacionamento amoroso, mas também relacionamentos interpessoais, pessoas, amizades e tal. Nós estávamos limitados aonde que nós íamos fisicamente, né? Então, Sim. é a pessoa da minha rua, é o contato da escola, é o contato de uma igreja, de uma sociedade, CTG, etc. A sociedade que tu tá ali presente. A internet, ela abriu a possibilidade de você estar conectado com alguém lá do outro lado do mundo e ter um relacionamento, mesmo que virtual, com essa pessoa. Qual que é o lado... esse é o lado bom, né? Ou seja, você... Quanto Que mais... abriu portas e oportunidades. Exatamente, né? Oportunidades, às vezes até de trabalho e tal. Então, você tem mais possibilidades do que tinha antes. E esse é o lado bom da internet. Tu tem mais relações e tal. A grande questão é que antes, quando não tínhamos isso, você realmente... O lado bom e o lado ruim é que antes você não tinha tantas possibilidades. Ou seja, você tinha que fazer dar certo algumas coisas. Tinha que se moldar algumas sociedades. Por exemplo, eu tô aqui, mas eu só tenho essas possibilidades, então ou eu me isolo totalmente, ou eu vou me moldar a essas possibilidades que eu tenho. Hoje, se não deu certo aqui, você vai para outro, vai para outro, vai para outro. Só que, será que a gente consegue parar quando realmente alguém é compatível com a gente? Ou será que a gente consegue avaliar? Será que a promessa de ter uma outra pessoa não faz com que eu cesse alguns relacionamentos antes, ou que eu não dê chance para conhecer uma pessoa a mais? Então, na verdade, a internet, ela é uma faca de dois gumes, digamos assim. Ela te dá mais possibilidades, talvez encontrar uma pessoa mais compatível contigo, mas ela também faz com que tu fique na promessa de algo que de repente nunca vai acontecer. É isso mesmo, né? A pessoa fica pensando, mas de repente eu encontro uma outra pessoa que pode ser melhor do que essa. Porque Exato. abre, como você falou, né? Abre um leque de possibilidades. E aí fica esse rodízio, vamos dizer assim. Às vezes acontece esse rodízio. Não vejo isso como de uma forma positiva, que é a proposta que vocês vêm trazendo o aplicativo para que isso seja mais assertivo, né? Que nós vamos falar e para que não abra, na verdade o nosso aplicativo ele não vai funcionar como um catálogo, não vai ser catálogo.
Ele vai apresentar para as pessoas apenas as compatíveis com ela. E ela só vai ter a possibilidade de interagir com uma única pessoa de uma vez. Então, só nesse ponto já vai facilitar para que você preste atenção naquela pessoa. Não né? seja falando com uma pessoa e já de olho na outra. Exatamente, então... que é o que acontece com esses aplicativos. Né? E é por isso que os relacionamentos dos aplicativos, quando eles vão para a vida real, eles acabam não tendo uma duração. Né? Que é o que tem se observado hoje em dia. Né? As pessoas mudam de status hoje e daqui um mês, 2, estão mudando de novo. Sim. O que aconteceu? Claro que para toda regra tem exceções. Aí, de repente, a pessoa está nos ouvindo e fala, mas eu conheço tal pessoa, ou eu sou fruto de um relacionamento assim, começou aqui no WhatsApp e eu estou há tantos anos. Mas essa pessoa não pode esquecer o seguinte, que ela não continuou por tantos anos no WhatsApp. Ela partiu, ela foi conhecer essa pessoa, ela teve um passo a mais, né? Sim. Ela não ficou trocando. Então, o meio que se conheceu pode ter sido pelo meio, pelo WhatsApp, pelo aplicativo, ou por outros, né? Mas ela deu um passo a mais, ela conheceu, ela investiu naquele relacionamento. É justamente sobre isso que nós estamos falando. Sim, né? E tudo tem a ver com as prioridades que cada pessoa tem. Esse é o ponto principal, que é onde nós vamos filtrar isso. Né? Primeira coisa vai ser isso. Qual é a tua prioridade de vida? A intenção, né? Você quer Qual ter a intenção? Quer ter um relacionamento sério ou você quer uma aventura? Então, se a ideia não eu sei que nesses aplicativos tem lá, as pessoas botam, se for só relacionamento casual, passageiro, deleta. Só que isso não funciona na prática. Não funciona, porque a outra pessoa que está lendo aquilo ali, ela te achou interessante, ela vai, não, eu vou investir mesmo assim, porque eu quero tentar. Sim, né? sim. E aí a gente volta de novo naquela lógica do impossível ali, né? Do fato das pessoas não manifestarem um amor, não pelo medo de levar um fora, mas sim pelo medo de ouvir um sim e ter que mudar suas vidas. Então, tá todo mundo querendo algo, mas ninguém quer mudar o seu estado atual. Sim. Então, isso é uma hipocrisia, é uma ignorância, na verdade, muito grande, né? Porque todos, independente do relacionamento, o Daniel vai falar ali, ó. O Daniel vai... Tu não acha que essa situação, no caso, seria uma carência das pessoas? Perfeito, carência, exatamente. Mas é uma carência que não se sacia nunca, porque a pessoa ela tá na roda do hamster. Ela quer algo, mas ela continua fazendo a mesma coisa, repetindo as mesmas ações. É que as pessoas, elas querem encontrar alguém que aceite ela daquela forma que ela é. Sim. Ela não quer mudar nada. Também, de alguma forma, eu acho que tem que ser uma balança, né? Os dois têm que se adaptarem. Não sei se... Mas aí entra um outro paradigma, Ju, porque essa pessoa ela busca alguém que aceite ela como ela é, certo? Uhum. Só que ela não se aceita como ela é. Sim. Entende? Porque essas pessoas, você vai ver, ela toma remédio para dormir, ela toma remédio para ficar acordada, ela vai no psicólogo, ela vai no psiquiatra, ela tem depressão. Eu não estou falando de um caso isolado, de 2 casos isolados, estou falando generalizado. É isso aí, generalizado. Então, como que tu vai encontrar... Eu vou encontrar alguém que me aceite do jeito que eu sou, mas se eu não me aceito? É bem isso mesmo. E a próxima pergunta é como as pessoas deveriam se preparar para essa revolução tecnológica, né? Então, como que elas devem se preparar para essa mudança aí que já está acontecendo, né? Certo. Isso aqui também eu anotei aqui já justamente porque tem uns dados bem interessantes e para não me perder. Né? Mas vamos deixar essa pergunta para o próximo Perfeito. bloco. Vamos para o intervalo. Fique conosco, não desligue aí, porque tem muita coisa boa ainda para a gente falar aqui. Curta nossa página no Facebook, Rádio Feitoria FM. Raptur Turismo, há 25 anos levando você à viagem dos seus sonhos. Realizamos viagens nacionais e internacionais, rodoviários, aéreos e cruzeiros. Condições de pagamento a combinar. Venha fazer uma visita em nossa loja, localizada na Avenida Feitoria 175, próximo ao Supermercado Rissul, no bairro Rio Branco. Fone para contato 3588-1854. Raptur Turismo, belas viagens ao seu alcance. Churrasco bom, chimarrão. Carne assada é no Rancho Agropecuária. Carne, frango e salsichão. Pronta entrega das 11h30 às 14 horas.
Encomendas nos fones 51 3091 3099 ou 51 980 58 18 33. O Rancho Agropecuária fica na Avenida Integração 1479, bairro Feitoria, em São Leopoldo. Pensou em cursos profissionalizantes? É no Instituto Like, referência em inovação e tecnologia para sua qualificação. Ótima localização e estrutura, ambiente acolhedor. Instituto Like, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante, bairro Feitoria, São Leopoldo. Conheça nossos cursos profissionalizantes, informática e inglês. Vem crescer com a gente. Vem pro novo, vem pra Like. Ligue agora, 3783-4540. 3783-4540. Vem pro novo, vem pra Like. Luciana Hope, Marcelo Dutchê. que prazer cantar com você. Sinfonia de amor. É pecado, é paixão. Quem o dirá dizer? É amor, é ilusão. Eu não sei nem descrever. A gente mal se conhecia. Me pegou tão de repente que pode ser amor um dia. Você marcou e conquistou meu coração, dividiu meu sentimento e me tirou da solidão. Oh, oh, oh. Você provou que o meu destino é te amar. E vejo eu e você, como a lua e as estrelas, vivem juntas a brilhar. Eu nem sei nem descrever. A gente mal se conhecia. Me pegou tão de repente. Pode ser amor um dia. Você marcou e conquistou o meu coração, dividiu meus sentimentos e me tirou da solidão. Você provou que o meu destino é te amar. Viver junto eu e você, como a lua e as estrelas, vivem juntas a brilhar. Viver junto eu e você, Como a lua e as estrelas, vivem juntas a brilhar. Bom dia, estamos de volta com o nosso programa Guia de Carreiras. Estamos aqui com o Sandro Radiski e o Marcos Souza também, falando, né, dessa era digital, dessa revolução tecnológica. E a pergunta, então, que eu fiz para eles, né, antes do intervalo aqui, é como as pessoas deveriam se preparar nessa revolução tecnológica, né? Certo. Eu anotei uns dados interessantes aqui, né, porque primeiramente para as pessoas compreenderem o que é essa revolução que nós estamos passando, é preciso lembrar as 3 revoluções que aconteceram anteriormente. E a primeira delas aconteceu na Inglaterra entre 1760 e 1840, que foi movida por tecnologias mecânicas como máquinas de tecelagem, máquinas a vapor e ferrovias. Essas máquinas elas substituíram processos manuais e o uso de animais para gerar força. A segunda aconteceu nos Estados Unidos entre o século XIX e o início do século XX.
tendo como principais inovações a eletricidade e o seu emprego em bens de consumo, como eletrodomésticos, além das linhas de montagem e a difusão da produção em massa. A linha de montagem dos carros de Henry Ford tornou-se o símbolo do período, pois possibilitou a produção em larga escala de produtos de uma forma rápida e barata. A terceira, que se iniciou nos Estados Unidos e Europa na década de 1960, culminando em 1990 com a introdução de computadores, informática e robótica nas empresas, aumentando assim a produção e reduzindo a mão de obra. A quarta, portanto, se iniciou em 2014, a nível global, com o surgimento das grandes redes sociais, né, e tem multiplicado a automação e a velocidade da informação de forma exponencial. Assim, todas as tecnologias elas convergem para o ponto onde o ser humano seja dispensável. Apenas nos Estados Unidos, até 2027, estima-se que 53% dos empregos formais deixem de existir. Nós estamos falando de apenas daqui 7 anos, né? E o que nós comentávamos no intervalo. As pessoas hoje elas olham isso tudo acontecendo e para elas se manterem naquela zona de conforto, elas querem acreditar que isso vai ser daqui 20, 30, 50 anos e não vai ser. As mudanças há 100 anos atrás, até 100 anos atrás, elas aconteciam de 50 em 50 anos, né? Que surgiu uma grande coisa. Alguém inventou uma máquina de escrever. Alguém inventou um telefone. Só que hoje essas mudanças elas estão acontecendo a cada 5 anos. Acontecem coisas que revolucionam tudo. Então, uma indústria que hoje ela é super bem sucedida, daqui 5 anos ela vai deixar de existir. É por isso que empresas como a Google, como a Microsoft, como o próprio YouTube, são empresas que estão investindo em áreas que eles não têm absolutamente nada a ver com a história deles. Como, por exemplo, eles estão investindo em alimentação, eles estão investindo em bioquímica, eles estão investindo em agronegócio, porque eles sabem que essas coisas, sim, elas vão continuar sempre existindo, porque o ser humano tem necessidade de comer, de vestir, né? de remédios, enfim, saúde. Mas mesmo assim, essas já deixaram os trabalhos manuais, né? Claro, nessas claro. áreas aí já se houve uma grande transformação, como você leu ali, né? No início, ali, a primeira revolução, havia o trabalho da força animal, hoje já... Exatamente. Sim. Na agricultura, na pecuária, tem uma força de máquinas trabalhando e fazendo esse trabalho, Sim. né? Então... Agora, o que eu fico mais perplexo, Ju, com pessoas que estão ligadas a essas inovações, elas estão bem informadas e elas ainda continuam com uma visão tão estreita, acreditando que isso vai ser como era no tempo delas. Te dar um exemplo. Há 2 semanas atrás eu fui em uma palestra em Porto Alegre, um pessoal do Core. E até tinha conversado com o Marcos a respeito disso. Uma palestra muito boa, né? Onde era sobre vendas e tal. E eles começam a palestra mostrando os gráficos, né? Onde todos esses aplicativos de mercado aí, WhatsApp, Facebook, Instagram e outros, né? Que são utilizados como ferramentas de vendas. Sim. Ok, beleza. E aí a palestra foi decorrendo, ficava mostrando as vantagens disso, bababá, e todo mundo empolgado. E em um dado momento, eu levantei uma questão, que é um ponto onde as pessoas elas não veem ou simplesmente elas não querem ver, que é justamente o ponto que toda tecnologia ela leva para o ser humano ser dispensável. E aí o pessoal lá, que eram todos vendedores, né, não concordaram com isso. Mas que eu digo, o fato de tu concordar ou não com algo não faz com que isso não seja real, ou não venha a existir. Porque é o que vai acontecer. Empresas no mundo todo estão demitindo vendedores. Os call centers, que até pouco tempo atrás empregavam milhares de pessoas, mas é só ficar ali com o telefone. Sim, mas hoje não precisa mais. Hoje tem as secretárias, né? Exatamente. E os robôs te ligando. E os robôs te ligando. Exatamente. E eles identificam o teu padrão de voz. Ele sabe, quando um robô te liga, ele sabe exatamente com quem ele está falando. Então, para você falar com uma pessoa de verdade, está cada vez mais difícil. E isso vai se estreitando para todos os setores, né? Então, essa coisa de... Eu digo isso porque eu também trabalho com vendas. Então, esse negócio de pegar e sair, batendo de porta em porta, de loja em loja, de empresa em empresa, vai deixar de existir.
Simples assim, vai deixar de existir. Porque da mesma forma que existe os robôs ligando, acaba aumentando o número de ligações. A empresa ela Sim. acaba ganhando também nesse sentido, né? Sim. Enquanto Sim. um atendente ali de uma humana faz 100 ligações, o robô consegue, eu acredito, fazer 3, 4 vezes mais, Sim. né, Sim, ligações. ele não vai faltar o trabalho, ele não vai ter problema de voz, por exemplo, como eu estou tendo aqui, né? Ele não vai estar indisposto, ele não vai estar mal-humorado. E as pessoas, por sua vez, elas preferem isso. Sim, porque olha a quantidade de pessoas te ligando, olha, como a gente falou aqui, né, a informação das redes sociais. Chega um momento que tu não consegue atender todo mundo, falar com todo mundo. Tu vai indo, tu Sim. vai fazendo aquilo que... por prioridades, né? Exatamente. Tu vai respondendo por prioridades. Então, por esse motivo, a atendente de telemarketing, ela já está sendo mesmo substituída, né? Sim, sim, Como sim. vai acontecer nas outras... Sim, sim. E toda a tecnologia, o único, como foi citado aqui, desde a primeira revolução tecnológica que houve, sempre é para tirar o ser humano. Então, com a facilidade vem a desvalorização em todos os meios, em todos os setores. Sim. Facilitou, desvalorizou. Simples assim. A empresa acaba tendo um resultado melhor, porque ela está sempre buscando uma forma de ter mais... até fugiu a palavra agora. Ela está sempre buscando algo novo. Rentabilidade, isso mesmo. Nesse ponto que eu queria observar uma questão interessantíssima também. O mundo, todo mundo sabe que o mundo ele funciona como uma espécie de pirâmide, né? Essas grandes revoluções, elas vêm lá do topo, né? São grandes gênios, são grandes empresários que estão lá no topo. Eles criam isso e repassam, né? Agora, olha o quanto a coisa fica... O paradoxo que cria isso aí. Quem consome essas tecnologias é o meio e a base. Mas quem sustenta o meio e o topo é a base. E quem é que está ficando desempregado com isso? É a base. Então, adivinha o que vai acontecer, sabe? Não precisa ser nenhum guru para ver o que vai acontecer no futuro. Né? Sim. Tu vai ter um monte de gente desempregada. Essas mega empresas que produzem essas coisas, elas não vão ter nem para quem vender isso. Aí o que tu tem que fazer? Tu tem que criar guerra, tu tem que criar doenças que exterminam aí uma população inteira, né? Esse tipo de coisa tu tem que criar para dar uma solução para isso. Nossa, a gente começa a pensar nessas possibilidades, já fica... as pessoas começam a ficar preocupadas, assim, mas o objetivo é esse, né, Sandro? Sim, fazer a preocupar, pessoa... fazer pensar, mesmo, né? Mas o que as pessoas fazem, né? Como elas se preparam, Sim. Marcos, na tua opinião? É que eu penso o seguinte, ó, imagina, vamos voltar lá na primeira revolução, que basicamente a mão de obra ou era agrícola, né, agricultura e tal, e as pessoas, era tudo manual, né? E como é que ficava? Basicamente as pessoas faziam artesanalmente as coisas, né? E aí tu inventa uma máquina que faz tudo isso. O que aconteceu com esses artesãos, digamos assim? Com as pessoas que não quiseram aprender uma nova profissão, essas pessoas ficaram defasadas, possivelmente ficaram à margem da sociedade naquele tempo, se já não eram, né? Ficaram cada vez mais valorizadas, e assim vai. A cada revolução que se dá, se reinventa-se novas possibilidades para as pessoas trabalhar. Só que a grande questão é que eu acho que a educação ela não acompanha no mesmo ritmo, por exemplo, tá? Quem faz essas revoluções são pessoas que dispendiaram, investiram tempo estudando e chegaram a ponto de fazer, vou fazer algo assim, ter uma visão para o mundo, para facilitar, vou facilitar o serviço do vendedor, vou tirar o vendedor, vou aumentar a lucratividade. E aí tu começa a inventar esse monte de coisas que tiram alguns empregos, né? E aí o que acontece? Enquanto tem um monte de gente que fica reclamando ou achando que isso não vai nunca acabar, ou isso aí não deveria ser assim, tem outras pessoas aprendendo como se beneficiar desses... E essas pessoas vão ser as pessoas que vão compor a próxima base, possivelmente, óbvio. E aí o que acontece? Aí o ensino, a grande questão é que o nosso ensino ainda ensina muito a parte de mão de obra. Por exemplo, eu acho, até estava comentando com a minha esposa esses dias, eu acho um absurdo em 2020 não termos o ensino de alguma linguagem de programação na escola, no currículo. Nós estamos falando das profissões que
que vão tomar o mundo daqui logo ali na frente. As pessoas nem sabem que isso, acham que é coisa de outro mundo, olham, acham que é um outro idioma, e as pessoas ainda estão preocupadas ainda em fazer continha demais, que uma calculadora faz, entende? Se preocupar que tem que saber escrever, sendo que ela consegue digitar no teclado. Entende? Eu sei que eu estou sendo um pouco radical nesse ponto, mas a nossa educação ainda é para a pessoa trabalhar na fábrica, para ser não, nada contra esses empregos, mas um dia eles vão deixar de existir. E já estão deixando. E já estão deixando. Sim, vários. A gente até em outro programa nós trouxemos várias profissões que já deixaram de existir, exatamente, né? Nessas revoluções. Então, como se preparar? É isso. Tente investir em alguma profissão. Se você tem filhos agora, em vez de ficar focando, eu quero que meu filho seja focar ele para uma área mais manual, digamos assim, ou no emprego que tu sabe que ali na frente já vai existir. Mesmo olhe o que teu filho sabe fazer e pelo menos insira ele em alguma coisa que vai ter no futuro. Entende? Então, tipo assim, meu filho não tem mente lógica para isso, ok, ele não precisa ser programador, mas bota lá quando ele chegar que ele possa fazer utilizando isso. O meio digital, né? Exatamente, né? Então como se preparar para isso? Esteja informado, na verdade. Buscando informações, se qualificando, né? Porque eu li uma reportagem que falava isso, que em 10 anos vai ter oportunidade, vai ter 1 milhão de vagas dentro dessa área de programação. E se continuar no ritmo, vai faltar 500 mil profissionais para atender. Só para ter uma ideia. Isso. Para quem é programador, e aí já vai um negócio que é guias de carreira, né? Para quem é programador, sempre tem emprego. Sempre tem emprego no Brasil? Sempre tem emprego no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no país que tu quiser, sempre tem. Mas e se eu for para outro país, eu vou ter que aprender só outra língua, porque a programação é universal. O que se programa aqui, se você programa numa linguagem aqui, essa linguagem é a mesma lá naquele país. É um dado importante que muita gente não sabe. E muita gente não sabe. Então, a única coisa, óbvio, vai ter que se comunicar com pessoas. Para isso que fala inglês, você vai ter que falar inglês, óbvio, com certeza. Né? Apesar de quem programa, como as linguagens elas são basicamente palavras em inglês, tu já tem que ter uma noção de inglês. Então, né? Então, como você perguntou da... Como as pessoas fazem, né? Isso, como as pessoas fazem. Então, essa é a questão, né? Ela pegar e se informar com isso e você comentou que tá faltando mão de obra. Sim, já falta hoje mão de obra, né? Hoje você conseguir um programador é difícil, tem um serviço, as pessoas têm muita aprovação, sem contar que o valor da hora de um programador, para quem pensa no financeiro, é bem mais valorizado em relação a muitas profissões. Olha aí, é uma oportunidade, guia de uma carreira. ótima oportunidade. Já está lhe dando uma informação, uma área que você pode seguir e buscar aí. Vai ter várias oportunidades no Brasil ou fora do Brasil, né? Em outros países. É um assunto, assim, que a pessoa tem que começar a pensar constantemente, todo dia, toda hora, porque o negócio está mudando. E se você não pensar a longo prazo, até algo que nós estávamos conversando outro dia, né, Sandro? Se você não pensar a longo prazo, provavelmente você vai ficar para trás. O imediatismo, ele tem destruído a possibilidade das pessoas criarem algo duradouro. E aí, a gente liga de novo com a questão do relacionamento, né? A questão do imediatismo, ele tem destruído com tudo isso. Com a possibilidade de carreira, né? As pessoas saem de uma faculdade, por exemplo, elas aprenderam lá na faculdade alguma coisa, alguma profissão, mas elas não têm experiência. Fizeram estágio, tá, beleza, mesmo assim não tem experiência. Aí tu conversa com uma pessoa que ela te diz assim, eu tenho 30 anos de experiência. Não, tu não tem 30 anos de experiência. Tu tem no máximo 2. O resto é repetição. Simples. Sim. Tu aprendeu o processo em si e tu tá há 30 anos fazendo aquilo ali, então tu não tem 30 anos de experiência. Tu tem de profissão. Exatamente. Você tá fazendo uma coisa nova sempre, né? Tá sempre repetindo o que coisa aprendeu. Que na programação isso não existe, né? Não. Aí sim, tu tem, a cada minuto conta de como experiência, porque é uma coisa nova. Ontem eu tava conversando isso ali na escola, a pessoa dizendo assim, não, mas conforme vai aumentando o teu faturamento, vai aumentando o trabalho, o número de alunos,
tu vai contratar mais pessoas, mas na verdade o pensamento ali é diferente. Conforme tu vai aumentando o teu faturamento, tua possibilidade, tu vai procurar coisas mais efetivas, mais eficazes, Sim. que não vai ser Pessoas. pessoas. Não vai ser pessoas. Então, é uma mentalidade. Imagina, se eu que estou começando pequeno já tenho essa mentalidade, imagina os que já estão com as suas empresas multinacionais. Sim, estão sim. muito à frente, né? Então, Eu tenho uma dúvida, a seguinte. Num país onde o presidente nega dados científicos e fazem cortes na educação, vocês acreditam que no futuro essa realidade de ter menos pessoas, mais pessoas para trabalhar nessa área científica e tecnológica? É que a questão é a seguinte, nem é uma questão de acreditar, é que assim, ó, tu tem a tecnologia invadindo, independente do que as pessoas acreditam ou não, eu acho que ciência não sei o que lá e tal, a tecnologia está na mão de cada um. Então, se tem tecnologia, cada vez mais tu tem aplicativos e mais coisas para facilitar a vida das pessoas. Então, o investimento, independente do que o presidente acha ou de qualquer mundo, ele existe, ele vai sempre existir. O que vai acontecer é que uns dias, por exemplo, linkando com essa questão de vendas que o Sandro colocou, por exemplo, hoje tem muitas pessoas que vendem por Instagram. Às vezes, de repente, se nós sair na rua aqui e perguntar para alguém, talvez assim, aleatoriamente, a pessoa nem vai saber, vai ter ideia que o vendedor ainda, que o maior mercado de vendas é o vendedor, que está ali na loja, que te oferece, que dá o panfletinho, mas o maior mercado de vendas está no Instagram. As pessoas estão lá e oferecem, faz as lives e manda um produto para outra, a pessoa vai ali e faz isso e as empresas pagam milhões para as pessoas fazerem isso, dependendo do número de seguidores, ou seja, já existe uma indústria Os nisso. influencers. Os influencers, exatamente. Já existe uma indústria nisso. E essa hoje está no Instagram, amanhã está no aplicativo, um outro que vai surgir, e isso tem que ser programado, isso tem que ser feito. Então, cada vez mais as profissões vão ir saindo dessa base atual e vai se formando uma outra base, né? Onde que essa base, se a pessoa não tem conhecimento tecnológico, ela está defasada. Para o país que não investe em tecnologia, infelizmente, talvez nós vamos estar sempre fadados A comprar tecnologia do exterior. comprar tecnologia do exterior. Apesar de que o Brasil investe muito em tecnologia na questão de programação, não em ciência. Deveria de investir em ciência. Mas a área tecnológica do Brasil tem crescido muito. Mesmo assim, ainda tem defasagem de programadores nessa área. Mas tem, por exemplo, Florianópolis é um polo aí que cresceu, né, enormemente, assim, era uma cidade que era só turismo e não sei qual que foi o número da renda que ela aumentou. 5 para 1. É 5 para 1. E é basicamente tecnologia, essa é a renda deles. Entende? Porto Alegre também tem investido muito, apesar de Florianópolis ser bem mais. São Paulo, um baita polo. E no Nordeste tem uma das cidades lá, que não me vem à cabeça agora, mas tem também. Então tem muitos polos no Brasil. O Brasil investe nisso, né? O Brasil não o Brasil como Estado, respondendo a tua pergunta, mas o Brasil, as empresas brasileiras. Mas um fator interessante, complementando a resposta da pergunta do Daniel, que nós falávamos antes aqui, que existe 80% do Brasil dando certo, mas a mídia ela só mostra os 20% que dá errado. E isso gera um certo desconforto nas pessoas de fazer algo, de investir em algo, né? Lógico, quem está conectado à mídia, porque esses 80% que estão dando certo, eles não têm muito tempo para ficar conectado à mídia, né? Então, aí eles acabam realmente fazendo a coisa acontecer. Focando nas soluções, né? Mas o que realmente importa. Mas fica meio claro assim que essa questão ela vem de fora, né? Esse desincentivo, digamos assim, justamente para que nós sejamos consumidores, não produtores. Sim. O apelo ao consumismo ele acaba te estagnando, né? Tu fica só consumindo, só querendo e alguém tem que... Bom, basta ver pela questão dos investimentos, né? As pessoas, elas aqui no Brasil, o foco é investir em tijolo, concreto e cimento e areia. A construção civil, como que se a construção civil fosse salvar o planeta. E já colocou em falência 2 vezes. Sim. só para lembrar isso para as pessoas, né? Só para lembrar isso. Mas o que acontece? Nos Estados Unidos e na Europa,
a questão de tecnologia, ela recebe muito mais investimento. Sim, muito. Né? Você chega com uma ideia lá, por exemplo, os caras analisam aquilo e não, isso aqui tem futuro, vamos investir nisso aqui, pronto, deu. Por isso que quase tudo vem de fora para cá. Mas os caras aqui continuam erguendo prédio ainda, eles continuam aterrando banhado para construir Minha Casa Minha Vida. Não. Foi tu que me comentou, só vou complementar, aquela questão do casal que tu viu, né, saindo do trabalho e tal, para pagar, conseguir o crédito para Minha Casa Minha Vida. Sim, não, na verdade, isso é uma coisa comum, Cultura né? popular, Uma né? cultura Cultura popular. popular. A pessoa trabalha, daí tem um salário baixo, mas ela consegue o financiamento da Caixa. Aí ela compra a casinha lá de, sei lá, de 30, às vezes, cada vez menor, né? Começou com 60 metros, 50 metros, 40 metros, porque depois é casa de 20 metros quadrados, pelo preço de 80 que era antes, ou seja, é um mercado inflacionado. Né? E aí as pessoas vão lá, compram a casinha deles lá num bairro que não é muito bom, mas é o terreno barato que deu, né? E aí começa ali e fica naquela expectativa de pagar a sua casa, às vezes em 15 anos, 20 anos, 30 anos, às vezes pagando casa, e só para ter um lugar, quando que na verdade, óbvio que as pessoas têm que ter, as pessoas têm que ter os seus objetivos e tal, mas quando na verdade a pessoa só está seguindo um protocolo. Que ela vê. Bombardeando, tem que ter sua casa, tem que ter seu carro. Realmente não há uma análise de cada pessoa. Eu realmente preciso disso. Mas essa visão não vem da família? Isso já é cultural, Sim, né? também, Não, você tem que muito. ter um trabalho fixo, um salário fixo, pra te ter uma estabilidade. Trabalhar numa indústria boa, né? Isso. Tu chega na adolescência, tu tem aquela Quem casa quer casa. Tu já exatamente. escuta isso já. Quem Tu casa chega na quer adolescência, tu tem aquela responsabilidade. Tu tem que fazer uma faculdade, tu tem que ter Isso, isso, tem que ter aquilo. Isso até os teus 25. E É, muitos sim. casos de depressão e muitos problemas psicológicos estão Vem por relacionados a isso. isso. Não, e o mais Exatamente. curioso é que tu vai analisar a história das pessoas de sucesso, e aí eu digo que é a história de pelo menos 90% das pessoas de sucesso, elas não tinham nada disso aí. Então aí entra uma frase que quem citou ela foi o Henry Ford. Vamos deixar anônimo para não dar crédito Sim. aqui no Mestre. Mas é a frase assim que a necessidade de ter mata a possibilidade de criar. Sim. A necessidade de ter mata a possibilidade de criar. As pessoas elas estão mais ligadas no status do que o ser, Claro. né? Aí eu te pergunto, do que vale o status? Para quem que é esse status? É para o outro, né? E para o outro que não tá nem aí pra ti. Né? Começa por aí a questão. É verdade. Sim. A próxima pergunta é: diante de todas essas mudanças, onde as pessoas encontrarão a felicidade? No próximo bloco, vão ter que fazer um intervalinho e voltar rápido. A voz do Rio Grande. Para quem gosta de comer um churrasquinho durante a semana, vem pro churrasquinho do Rafa. Temos carne, frango, coração, carne moída, salsichão, queijo e pão de alho. Na Avenida Integração 1380, bairro Feitoria, em São Leopoldo. Trabalhamos com teleentrega através dos fones 982612518, 992312552 ou 991322569. Ligue e peça o seu churrasquinho. Fizemos festas de formaturas, aniversários, eventos comemorativos. Churrasquinho do Rafa, no bairro Feitoria, em São Leopoldo. Super Fruteira da Serra, sempre oferecendo os melhores produtos coloniais para a grande feitoria. Cucas, vinhos da serra, salames, queijos e muito mais. Trabalhamos também com plantas ornamentais para embelezar a sua casa. Quem conhece, não discute. Super Fruteira da Serra, sempre oferecendo o melhor para os seus clientes. Localizada na Avenida Feitoria, 4349, telefone e WhatsApp 051 99791 6585. Pensou em cursos profissionalizantes? É no Instituto Like, referência em inovação e tecnologia para sua qualificação. Ótima localização e estrutura, ambiente acolhedor. Instituto Like, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante, bairro Feitoria, São Leopoldo. Conheça nossos cursos profissionalizantes, informática e inglês. Vem crescer com a gente. Vem pro novo, vem pra Like. Ligue agora. 3783-4540. 3783-4540. Vem pro novo, vem pra Like. Bom
bom dia? Não, boa tarde, já é 10 para 1. Estamos de volta aqui com o nosso programa Guia de Carreiras. Estamos falando um papo aqui que o tempo tá voando, né? Verdade. Que a gente fala de relacionamentos, tecnologia, carreira. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o aplicativo que vocês estão desenvolvendo, né? Qual seria o diferencial em que ele beneficia as outras pessoas? O principal diferencial dele seria a assertividade no grau de compatibilidade, né? Os aplicativos que tem no mercado, eles oferecem basicamente 3 filtros. O nosso ele vai oferecer, no mínimo, 25 filtros. Então, a peneira é bem mais fina, né? Para conseguir filtrar justamente aqueles pontos que são cruciais para a pessoa, né? Mas naturalmente que essa assertividade ela não vai depender apenas do aplicativo em si, mas sim da sinceridade das pessoas em saberem definir a prioridade que elas querem para a vida delas, né? Porque o que eu mais tenho percebido é que as pessoas atualmente elas querem conciliar, né? Aquilo que a gente comentou antes, elas querem conciliar vida de solteiro, né, com vida de casado, com família e com filhos, e isso é incompatível. Então, para você ter uma coisa, você tem que abrir mão de outra, né? Assim que o universo funciona, e enquanto as pessoas elas não entenderem isso, não vai existir nenhum aplicativo que vai fazer por elas aquilo que elas querem que aconteça, né? É verdade. Então, aí o aplicativo, ele promete, né? Tem alguma coisa para complementar, Marcos, referente ao aplicativo? Sim, na verdade é o seguinte, o que acontece num relacionamento, né? Tu tem aquele primeiro instante que tu vê uma pessoa e tal, e depois para um relacionamento, digamos que o objetivo da pessoa seja um relacionamento duradouro, né? Ela vai ter que conhecer mais essa pessoa, né? Mas em contrapartida, as pessoas estão no imediatismo, elas querem as coisas para ontem, na verdade, né? E a própria internet, o ritmo das pessoas hoje em dia, ele é bem diferente, né? Então, enquanto antigamente, por exemplo, numa agenda, tu tinha que marcar a agenda, hoje tem agenda no celular que bipa e te dá alarme, já pode até fazer a ligação para ti e etc. E as empresas são assim, as pessoas que trabalham nas empresas são assim, e na hora delas buscar o relacionamento, elas também tendem a ser assim, né? Então, por isso, a pessoa, quando tem um aplicativo que é basicamente um catálogo, tu vai indo para um lado ou para o outro, né? E aí tu vai escolhendo no catálogo. O nosso aplicativo, você vai ter um pouco mais de trabalho, digamos, trabalho entre aspas no início, mas você vai ter que ser sincero e determinar qual é o teu objetivo, né? Que tipo de pessoa, falar um pouco sobre ti mesmo. E o algoritmo do aplicativo, que é a lógica do aplicativo, né? Ele vai te direcionar para pessoas que estejam no mesmo objetivo e que sejam compatíveis contigo. Ou seja, isso vai facilitar, na verdade, a vida das pessoas, né? Elas não vão ter contato com um catálogo, ou seja, para desfocar daqueles relacionamentos, e elas vão estar direcionadas para aquele objetivo, independente do objetivo dela, se é ser um relacionamento duradouro, se é ser um relacionamento passageiro, mas ela vai estar compatível, não vai ter aquele caso, e essa é uma grande reclamação que tu vê das pessoas, e ainda mais das mulheres, mas das pessoas em geral, que essas pessoas, elas querem algo a mais e estão com uma pessoa que às vezes não quer. E aí a pessoa que quer algo a mais acaba se moldando, achando, não, mas eu vou trocar, eu vou mudar aquela pessoa. Não. Ou a pessoa que não quer um relacionamento duradouro, ela diz, não, mas eu vou investir nessa pessoa, vai que seja, né? E aí acaba duas pessoas que não têm o mesmo objetivo se relacionando e às vezes perdendo chance de conhecer outras pessoas. Essa que é a verdade. Né? Perdendo tempo e fazendo o outro também perder tempo, né? E sempre alguém sai machucado nessa história. E como assim, esses aplicativos, por que eles funcionam como um catálogo? Porque tu tem que consumir eles, né? Então, como você está folheando o catálogo, você achou, nossa, o melhor perfume da sua vida. Mas aí tu não para de folhear o catálogo. Tu continua folheando porque vai que, né? Tu quer dizer assim, tu encontrou uma pessoa que é sensacional, tá dentro daquilo que tu busca. Mas tu continua no aplicativo porque tu quer, vai que apareça algo melhor. Então aí isso que é extraordinário, é incrível, logo começa a deixar de ser. Porque a possibilidade de que talvez haja algo mais, algo melhor, ela é maior porque ela mexe com a tua ansiedade. Sim. E as pessoas vivem ansiosas. Elas não conseguem mais viver assim de uma forma
pô, tô de boa, tô tranquilo, sabe? Não preciso mais disso. Até agora fica a dica aí para os empresários, né? Que nós, inclusive, estamos ainda à procura de um empresário que tenha essa visão de futuro. Investidor, né? né? Que enxergue além de tijolo e cimento e perceba nisso uma possibilidade imensa. O nosso objetivo não é fazer com que as pessoas consumam um aplicativo, mas sim fazer com que as pessoas usem esse aplicativo para que elas não precisem mais usar. Eu acho que essa é a principal sacada, né? Sim. Que legal. E qual a dica que vocês gostariam de deixar para quem tem um sonho ou que deseja ser empreendedor? Primeiramente, a pessoa tomar cuidado com quem ela vai falar do seu sonho, porque os maiores destruidores de sonhos, eles não são as pessoas que nos querem ver mal, elas não são os estranhos, mas é o pai, é a mãe, é o namorado, a namorada, é o marido, é a esposa, é o filho, são pessoas próximas a nós, são melhores amigos, e essas pessoas, elas nem fazem isso por mal, elas simplesmente fazem porque elas querem nosso bem, mas elas não têm a mínima visão daquilo que tu conseguiu enxergar. Então, Exato. por isso, assim, se tu tem um sonho, se tu tem um projeto, toma muito cuidado com isso. Não abre isso para qualquer pessoa. Porque aí eu falo, por exemplo, eu mesmo, sabe? Tem pessoas, ontem eu falei até para uma pessoa, isso aí, tem pessoas do meu círculo, assim, que eram pessoas de muito tempo na minha vida, que elas estão riscadas, porque elas me falaram coisas que não precisavam ter falado. Então eu sei que elas não compartilham desse tipo de visão, elas estão com a mente condicionada naquilo que a grande maioria está, beleza, né? Só que são pessoas que não servem para mim depois, porque quando isso tudo tiver dado certo, aí então por que tu está do meu lado? Tu está do meu lado porque tu acreditou, porque tu apoiou, ou porque agora tu tem a possibilidade de ter N vantagens, né? Entra essa questão. Exatamente. Porque a visão de um sonho é muito particular de cada um. E às vezes, dentro da própria família, nossa família e tal, ou dos nossos amigos mais próximos, tu quer o bem daquela pessoa, mas a tua visão de bem talvez não seja o que aquela pessoa precisa. E aí a pessoa, por te considerar, às vezes, né? Exemplo, eu tenho um sonho, eu vou comentar com um amigo meu e ele, mas isso aí não vai dar certo, não sei o que lá. Ele não tá querendo ser chato comigo, ele não tá querendo matar meu sonho, ele tá só querendo me proteger. Muitas Exato. vezes é isso. Mas aí talvez tenha matado um sonho. Então escolha bem quem tu vai falar. Vai falar. E aí, principalmente, né? Invista tempo, planeje o sonho, né? Estude o sonho. As coisas é muito fácil depois de algo realmente realizado. A pessoa vê, mas isso aí... É aquela velha frase, como é que é mesmo? Tipo, a pessoa teve sorte, né? Mas a pessoa teve sorte na vida, mas aí você não está considerando o tempo que ela investiu, o tempo que ela gastou nisso. As noites, né? que ela ficou As sem noites dormir, que ela ficou sem dormir, pensando, exatamente, né? E trabalhando dentro do projeto. Mas eu li uma coisa assim que primeiro a pessoa te critica, né? Depois ela depois ela começa a concordar com o que tu falou. Até chegar num ponto que ela vai te admirar. Não vai ter como, porque tu vai correr tanto atrás e tu vai conseguir que a pessoa vai ter que te admirar. Só que entra isso que tu falou, né, Sandro? Sim. É nós fazer as escolhas. Isso aí vai de cada um, né? Eu digo, assim, o meu lado pessoal, eu sou dessa forma, né? Então, pessoas assim que não estão nesse momento, né? Que o fato de elas só não falarem nada, elas já estão ajudando. Né? Então, se elas fazem o oposto disso, depois, assim, não faz questão, sabe? Deixa cada um na sua, é melhor. Isso aí é relativo, cada um, né, tem a sua maneira de pensar, mas o objetivo é quem tem o sonho, né, que corra atrás do seu sonho. Invista tempo, né? Isso aí, tenta fechar os ouvidos para aquelas pessoas que tentam te parar e frustrar os teus sonhos. E acho que o principal é o seguinte, nunca é tarde. Tá? Essa grande questão, assim, ó. Tá cheio de exemplos de pessoas que começaram depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, sim. Sabe? Esse é outro protocolo que tem que ser quebrado também. Exatamente. Sabe? A pessoa acha que porque ela passou da fase ali, que nem o Daniel tinha mencionado antes ali, da questão de faculdade, né? Tudo protocolar ali nas datas ali, então tu não conseguiu aquilo, então acabou pra mim. É uma pressão sabe? social. Se tu tivesse na Idade Média, aí sim teria acabado mesmo, porque a expectativa de vida era 40 anos. 30 e poucos, 30 e poucos. Então, hoje a expectativa de vida é 80, no pior dos casos.
Imagina. Entende? Então, quem tem 50 ainda tem muita vida. Nossa, Tem. nossa. A minha avó já casou pela terceira vez, tá no terceiro casamento. Olha aí, ó. Com 74 anos. O nosso papo tá muito bom, né? Passa muito rápido. Quero agradecer vocês por ter aceito o convite e vir falar aqui. Com certeza Gratidão vai nossa. ter outras oportunidades. Sim. Né? E que os nossos ouvintes aí possam compartilhar a nossa live para que outros tenham conhecimento do nosso programa. Com certeza. Eu não sei se dava pra fechar com aquilo que a gente conversou em off aqui, que tu falou dos 90%, não sei se tu Sim, pode falar pode. aqui, porque eu achei muito interessante aquilo ali. Em relação ao relacionamento, né? Exatamente. Que às vezes as pessoas, elas estão num relacionamento e aí você tem 90%, no meu caso é 90%, de coisas boas e 10% de algumas coisas que tu não concorda, ou que tu não acha legal. Só que as pessoas focam nos 10%, né? Em vez de focar Sim. nos 90%. Né? E a gente precisa se adaptar a esses 10%, porque ninguém é perfeito. Sim, não existe 100% compatível. Ninguém é 100% compatível com o outro. É isso aí. Foi isso que eu compartilhei com o Sandro, né, em relação ao meu relacionamento. O que me chamou a atenção isso é justamente o fato de que as pessoas no geral, elas teriam muita sorte, ou melhor, elas têm muita sorte quando elas encontram alguém que seja 50% compatível. E usando essa lógica que a gente estava falando do aplicativo que estamos criando, que eu venho há já quase 3 anos, né, em cima disso, usando essa lógica, eu acabei conhecendo uma pessoa que é 95% compatível comigo, mesmo utilizando outro aplicativo. Sim. Só que eu usei a mesma lógica que a gente vai aplicar nesse. Então, só para enfatizar o quanto isso é importante, isso realmente funciona. Então, as pessoas que estão procurando ainda, né, que não desistam e que também não entrem na primeira investida que houver. Que nem a história da Ju é muito legal, né, nesse ponto aí, e é bem bacana. O Marcos também, Sim. a mesma coisa, sabe? Então nós temos essa conexão, ou melhor, esses exemplos de conexão que deram certo, e é nisso que a gente se fundamenta para desenvolver essa tecnologia. Olha aí. Exato. Que as pessoas possam usar o aplicativo de vocês e ter relacionamentos duradouros aí. Exatamente. Que seja 90%, 95%, né? Exatamente. Que 99%, que 100% realmente eu acredito que vai ser difícil o 100%, mas que possam valorizar esse percentual que é alto, né? Com Verdade. certeza. Muito obrigado a Obrigado vocês, a nós. aos nossos ouvintes, passamos um pouquinho. E até o próximo programa, então, que é na sexta-feira. É isso aí.